Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu te convido a começar esse culto cantando ao Senhor. Que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te adorarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa às 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa às 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa às 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Bom dia, estamos aqui para iniciarmos essa nova série. Agora nós vamos pensar um pouco nesses próximos domingos, nessas próximas manhãs, sobre a importância da cruz de Cristo, ou a cruz de Cristo, o significado da cruz, por que a cruz foi escolhida como símbolo, o que tem a ver a cruz com a nossa salvação, o que tem a ver a cruz com a nossa caminhada cristã, o que tem a ver a cruz de Cristo com os dias de hoje, o que nos diz respeito, o que Jesus pensava da cruz, o que os apóstolos pensavam da cruz, o que a Bíblia fala da cruz. Então nós vamos estar vendo nessa nova série sobre a cruz de Cristo. É um dos temas que me atrai muito na caminhada cristã, no cristianismo. Eu sou muito atraído pelo assunto a graça de Deus e a cruz de Cristo. Eu gosto demais de pensar sobre esses temas. E nós vamos pensar nessa nova série sobre a cruz de Cristo, as implicâncias da cruz, o significado da cruz, e todo esse projeto que Deus tem, que Deus teve com relação à tua vida e à minha vida, envolvendo a cruz e envolvendo o seu Filho. Eu queria ler com você, para início de conversa, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, o que o apóstolo Paulo falou, o que o apóstolo Paulo fala acerca da sua visão da cruz. Ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho,
não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Vamos pensar hoje sobre o significado da cruz. Essa é a nossa ideia, nosso tema de hoje. O que significava e o que significa a cruz, o que significou a cruz naquele tempo e o que significa para nós. Quais as implicâncias da cruz de Cristo e qual a influência da cruz de Cristo. Vamos fazer uma oração. Ó Deus bendito, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos neste momento na Tua presença, clamando ao Senhor que nos ajude, nos inspire na Tua palavra, como o Senhor inspirou os Teus servos no passado. Fale aos nossos corações e que sejamos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Nós pedimos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O significado da cruz, nós vamos estar vendo sobre o símbolo da cruz. Todas as religiões e ideologias têm seu símbolo visual. Você observar qualquer religião, qualquer ideologia, você vai ver um símbolo, quer seja uma bandeira, quer seja uma flâmula, quer seja um desenho. Todas as religiões e ideologias têm seus símbolos, exemplificam um aspecto importante de sua história, de suas crenças. Você identifica bastante uma ideologia, uma religião, ou um partido político, por exemplo, com alguma coisa nesse sentido, uma escola, uma empresa, pelo seu símbolo. E o pessoal usa muitos símbolos para se apresentar e para se identificar. O cristianismo, portanto, não é exceção, e não foi exceção quanto a possuir um símbolo visual. Todavia, a cruz não foi o primeiro símbolo. Nós estamos pensando que a cruz de Cristo foi o primeiro símbolo que os cristãos usaram, e não foi. Então a cruz ela veio mais tarde na caminhada cristã e na projeção cristã e no segmento cristão. Eles usaram antes da cruz como outros símbolos. Por exemplo, o pavão. O pavão significava imortalidade. Eles usavam também uma pomba, e nós vimos na questão do batismo de Jesus que uma pomba pousou sobre ele, sobrevoou sua cabeça, aquela ideia toda. E também os cristãos naquele tempo usavam muito isso para identificar o seu segmento de fé. O louro dos atletas também foi muito usado no início do cristianismo. Um peixe, o mais conhecido, um peixe, alguns carros têm um adesivo com um peixe fixado atrás, e muitas pessoas não sabem, está escrito alguma coisa dentro do peixe, escrito vida, qualquer coisa assim, mas o peixe, a tradução em grego da palavra peixe é ictis, e ictis tem aí as iniciais ICH-THIYS, e eu vou te dizer por que os cristãos usavam o desenho do peixe. Eles não escreviam, mas eles só usavam aquele desenho. Jesus Christos Theou Huios Soter. Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus, ictis é Jesus, o I do ictis, o CH é Christos, o TH é Theou, o H também é Huios, e Soter, que é o S, é o finalzinho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. No segundo século, os cristãos perseguidos começaram a pintar temas bíblicos também. Pintavam nas paredes dos calabouços onde eles ficavam, nas celas, nas prisões, alguma coisa que queriam enviar para um outro cristão, como identificação. Eles pintaram a Arca de Noé, então várias molduras, vários desenhos, várias pinturas da Arca de Noé foram encontradas na antiguidade. Eles pintaram também Abraão matando o cordeiro. Todos aqueles que viam esse símbolo, observavam esse símbolo, percebiam que alguém ali se identificava com o segmento cristão. Daniel na cova dos leões também, e seus amigos na fornalha foram pintados, foi muito pintado. Jonas na barriga do peixe, eu não sei se alguém já viu um desenho desse, uma gravura dessa, eu ainda não vi, mas Jonas também na barriga do peixe era usado para a identificação dos cristãos. Alguns batismos, algumas figuras de batismos eram também apresentados, identificados, para que outros se identificassem e se relacionassem com aquele segmento de fé. Um pastor como ovelha nos ombros, acho que esse é o mais comum, tem muita gravura, muito quadro, muita tela por aí, com um pastor como ovelha nos ombros, ele resgatando a ovelha, aquela que está caída lá, ele tem uma ovelha nos ombros, quando ele resgata a ovelha. A crua de um paralítico também foi muito pintado por aí, e a ressurreição de Lázaro. Tudo isso eles usaram no começo para identificar um símbolo cristão. A cruz veio depois. Devido à perseguição, os primeiros cristãos sofreram.
e eles evitavam ostentar a sua religião. A cruz, a princípio, ela foi evitada, ela era vista como uma associação vergonhosa com um criminoso comum. Quando alguém aparecia ou pintava ou apresentava a cruz como símbolo, eles tinham vergonha, os cristãos tinham vergonha e parece que era um criminoso comum, um malfeitor, aliás, um grande malfeitor para ser levado à cruz e morte de cruz. Tudo isso simbolizava a redenção cristã e não era incriminador. Só os entendidos, só aqueles que faziam parte do PG, né, daqueles grupos lá, da intimidade, conseguiam decifrar o significado daqueles desenhos, daquelas gravuras, daqueles símbolos. Só quem fazia parte daquela fé, daquele segmento de fé, conseguia identificar o desenho de um pavão, o desenho de uma pomba, o desenho de um pastor com uma ovelha nos ombros. A escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da fé nos lembra o horror da crucificação no mundo antigo. Só para você ter ideia, a cruz era uma morte, foi considerada uma morte violenta e uma morte cruel. Paulo, em 1 Coríntios 1, 18 a 23, diz que a pregação da cruz era loucura para muitos. Eu quero ler esse texto, né, a continuação do texto que nós lemos aqui. 1 Coríntios 1, 18 a 23, ele diz que com relação a ele pregar a cruz de Cristo, o que ele pregava, ele não estava preocupado com o batismo, mas estava preocupado com a pregação da cruz. Ele diz assim, 1 Coríntios 1, 18 a 23. Olha o que Paulo diz acerca da loucura da pregação da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a cruz ela foi vista como uma loucura para muitas pessoas naquele tempo. Como poderia uma pessoa de mente sã, de mente sadia, adorar um Deus homem morto, justamente com o tipo de morte que o Senhor Jesus sofreu? Como é que poderia alguém adorar um Senhor naquela situação, naquela maneira, naquele contexto? Agora vamos pensar um pouco sobre o que os gregos e os romanos pensavam acerca da cruz. Como é que eles viam a cruz, o que significava para eles a cruz. Os gregos e romanos se apossaram da crucificação, que aparentemente fora inventada pelos bárbaros. Ela, com toda a probabilidade, o método mais cruel de execução jamais praticado, pois atrasa a morte até que a máxima tortura seja aplicada. Antes de morrer, a vítima poderia sofrer durante dias. Vocês lembram da situação que os malfeitores ficavam na cruz, pendurados na cruz, e os soldados iam lá e quebravam as pernas para que eles não tivessem aquele movimento de levantar o corpo, encher os pulmões, esvaziar, aquela situação de posicionar o abdômen, enchendo os pulmões. E os soldados quebravam as pernas para que eles não fizessem aquilo e morressem asfixiados naquela situação. E no caso de Jesus não foi necessário quebrar as pernas, tanto que existia uma profecia que nem o osso dele seria quebrado. E quando o soldado chega para quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido e o soldado enfia a lança ao seu lado para certificar-se da sua morte. Ao adotar a crucificação, os romanos a reservaram para assassinos rebeldes, ladrões, contanto que também fossem escravos, estrangeiros ou pessoas sem posição legal ou social. Os judeus se enraiveceram quando o general romano Varus crucificou 2.000 dos seus compatriotas no quarto ano antes de Cristo, no ano 4 antes de Cristo. No cerco a Jerusalém, o general Tito crucificou tantos fugitivos da cidade que não se podia encontrar espaço para as cruzes, nem cruzes para os corpos. Olha a situação daquele contexto que Jesus estava. Para os romanos, portanto, no entanto, a não ser em casos extremos de traição,
estavam isentos de crucificação. Cícero condenou a morte de cruz. Ele dizia que um cidadão romano, que era um castigo muitíssimo cruel e repugnante, ele declarou que atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominação, matá-lo é um ato de assassínio, crucificá-lo é o quê? Não há palavras que possam descrever ato tão horrível. Ele, escrevendo uma carta para o senador Gaio Rabírio, disse: a própria palavra cruz deve ser removida para longe do cidadão romano. Então, os romanos, os gregos, sabiam da crueldade que era a morte de cruz. O Senhor Jesus sabia o que ele padecia, o que ele padeceria, o que ele sofreria na cruz. E ele sabia as dores horrendas e cruéis que ele sofreria ao ser crucificado. Mas o que é interessante é que Jesus amou tanto a você e a mim, que ele caminhava aceleradamente em direção a este propósito. Tentaram demover, tentaram desviar Jesus, tentaram fazer com que ele não fosse à cruz por várias vezes. Nós vamos ver isso ao decorrer dessas nossas conversas, desse encontro sobre a cruz de Cristo. E Jesus foi decididamente, amorosamente e ardorosamente ao caminho da cruz, em direção à cruz, por amor a você e por amor a mim. Mesmo sabendo o que ele sofreria, mesmo sabendo da crueldade, mesmo sabendo da voracidade que significava uma morte de cruz, aquela morte violenta. Os judeus, por sua vez, não faziam distinção da cruz e do madeiro, entre o enforcamento e a crucificação. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 21, 23, está escrito: maldito o que for pendurado no madeiro. A ideia de um Deus salvador que tinha acabado numa cruz era loucura, maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus se fez maldição por você e maldição por mim. O Senhor Jesus se fez o anátema de Deus em nosso lugar. Isso nós devemos levar em muita consideração. E o que Jesus pensava da cruz? O que será que Jesus pensava acerca do que ele passaria, acerca da sua própria cruz? O que Jesus dizia acerca da cruz? Qual a sua visão, qual a sua concepção acerca da cruz? Se a gente pudesse pensar, o que Jesus pensava acerca da cruz de Cristo. Vamos ver então algumas ideias e algumas situações. A centralidade da cruz teve origem na mente do próprio Cristo. Você tem uma ideia? Desde a idade dos 12 anos de idade, ou desde o tempo dos 12 anos de idade, quando ele foi encontrado no templo entre os doutores, ele respondeu aos seus pais que convinha cuidar das coisas de Deus. E ele sabia quais eram essas coisas de Deus. E a cruz estava inserida. Você pensar sobre o que Jesus pensava, qual o seu projeto, qual o seu propósito, a cruz estava no seu projeto, estava no seu propósito. O batismo e a tentação no deserto, em seguida, foram ocasiões em que ele se comprometeu a seguir o caminho da cruz. Em Marcos 8, 31 a 33, está escrito que ele começa a ensinar-lhes claramente a respeito de sua missão. Ele chama os discípulos, reúne os discípulos e ele começa a conversar com eles acerca da sua morte e acerca da sua missão. É impressionante ver que Jesus falava abertamente acerca da crucificação, acerca da sua entrega, acerca da sua condenação e acerca da sua morte. Ele não escondeu isso dos discípulos, ele não escondeu isso dos seus seguidores. Essa expressão claramente quer dizer abertamente. Jesus, ele falava abertamente, ele não tinha nenhuma reserva, não tinha nenhuma dificuldade para falar acerca da sua morte, da cruz ou da crucificação. Em João 6,15, a multidão tenta arrebatá-lo para o proclamarem rei, o fazerem rei, e ele se esquiva e se retira do meio deles. Porque se ele fosse aclamado rei, ele não passaria pela cruz, a cruz seria evitada, a cruz seria abandonada e o projeto seria deixado de lado. E Jesus sai do meio daquela multidão quando todos vêm em sua direção clamando que ele deveria ser o rei de Israel. Em Mateus 16, 17, antes de Pedro confessá-lo como Messias, ele o repreende, porque Pedro tentou desviá-lo do Calvário. Se você ler o texto depois, ele vai falar: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, ele repreende Pedro, repreende aquela voz que estava por trás da voz de Pedro, usando a própria vida de Pedro, para desviá-lo da cruz.
e fazer com que ele não siga o seu projeto e não siga em direção à cruz. Jesus tinha isso muito claramente em sua mente, em seu coração, e ele não abria mão de caminhar em direção à cruz. Passando pela Galileia, ele disse aos 12, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Marcos 9:31. Mateus diz que com essa palavra os discípulos se entristeceram grandemente. Mateus capítulo 17, versos 22 e 23. E Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Os discípulos têm o coração pesado, ficam pesarosos e eles se entristecem grandemente. Eles ficam angustiados em Mateus 17. Lucas 9:51 diz que Jesus se manifestou no semblante a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Ele tinha isso, uma convicção, uma garra, uma determinação muito forte em relação ao seu propósito. Ele sabia o que lhe aconteceria e tinha você e eu, e tinha nós no seu coração, na sua mente, e ele manifesta em Lucas 9:51 a intrépida decisão de caminhar para Jerusalém, sabendo que lhe esperava lá. Em Lucas 18:31 a 34, Jesus diz que em Jerusalém vai se cumprir nele tudo o que fora dito pelos profetas. Todas as profecias passadas, todas as profecias mencionadas lá de 700 anos, 800 anos antes dele, se cumpriria. E ele diz, vamos para Jerusalém, porque tudo vai se cumprir o que fora dito a meu respeito pelos profetas. Ele deveria sofrer, ser rejeitado e morrer. Assim ele se dirige para Jerusalém e vai adiante dos 12. Jesus não está indo empurrado, Jesus não está indo constrangido, Jesus não está indo forçado. Tanto é que quando os soldados vêm para prendê-lo, ele se entrega. Ele não foi preso, ele se entregou, ele se manifestou. A quem vocês buscais? E os soldados dizem a Jesus, chamado Cristo. Aí ele fala, sou eu. Vamos embora, podem me levar, vocês estão buscando a mim, estou aqui. Ele não resistiu à prisão, ele repreendeu inclusive Pedro, quando Pedro desembainha da espada e tenta cortar o pescoço de um soldado e acerta a orelha. E aí ele diz para Pedro parar com aquilo, porque Pedro não sabia o que estava fazendo. Jesus caminhava decididamente, com muita convicção no coração acerca da cruz e acerca do seu projeto de vida. Quando ele desce do monte da transfiguração em Mateus 17, ele diz que sofreria nas mãos dos seus inimigos. Diz aos discípulos que ele sofreria, ele sabia o que estava para acontecer com ele. Tiago e João fazem um pedido, né, a mãe deles também, e o Tiago e João fazem um pedido para que se assentem nos melhores lugares do reino. E ele responde que havia vindo ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Marcos 10:45, Jesus diz que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia o que iria acontecer, que tipo de morte ele enfrentaria, e também sabia que isso seria inevitável. Não tinha como evitar, não tinha como sair daquilo, não tinha como fugir daquilo. E tanto é que ele clama na sua oração no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice era o cálice do sofrimento, que ele sabia o que passaria. Jesus sabia o que ia acontecer. E três coisas que eu quero te falar em relação ao que ele sabia. Ele sabia que iria morrer por causa da hostilidade dos judeus. Os judeus o odiavam. Jesus sabia disso. Ele evitou os judeus várias vezes. Ele enfrentou também os judeus várias vezes. Ele sabia que iria morrer. O que mais Jesus sabia, que era inevitável. Segundo lugar, ele sabia que iria morrer por isto que estava escrito nas Escrituras a seu respeito. Jesus sabia que iria morrer porque estava escrito isso nas Escrituras a seu respeito. Em Marcos 4:21 está escrito, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Primeira coisa que ele sabia que iria morrer pela hostilidade dos judeus. Segundo, ele sabia que iria morrer porque estava escrito a seu respeito. Ele diz, como está escrito a meu respeito. E em terceiro lugar, o que Jesus sabia, em terceiro lugar, acerca da inevitabilidade da cruz. Ele sabia que iria morrer porque era sua escolha deliberada.
ele decidiu cumprir o que estava escrito a seu respeito, por mais doloroso que fosse. Ele cria que a escritura do Antigo Testamento era a revelação do Pai acerca dele. Em Lucas 12:50, Jesus diz para os discípulos: tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que esse batismo se realize. Que batismo era esse? A sua crucificação, a sua morte. E ele diz que ficava angustiado, ansioso, de uma certa forma, se a gente pode dizer isso. Jesus estava ansioso pela cruz, não é? Pensa uma coisa dessa. Eu me angustio até que isso aconteça. Eu tenho que passar por um batismo, do qual vocês não vão poder passar. E eu estou angustiado por isso. Então, o que Cristo pensava acerca da cruz? Ele sabia o que iria acontecer, e ele sabia que tudo que a seu respeito fora escrito se cumpriria. E uma das coisas é que ele passaria pela cruz. Ele seria o anátema de Deus, segundo Deuteronômio, que nós vimos agora há pouco. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o que os apóstolos pensavam acerca da cruz? Nós vamos ver o que você pensa, o que nós pensamos, nós vamos ver outras coisas acerca da cruz nesse tempo de conversa aqui, nesse tempo de adoração ao Senhor, de culto. Mas vamos pensar agora o que os apóstolos pensavam. Paulo atribui sua morte à frase. Olha o que Paulo dizia acerca da cruz. Segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Pedro usa várias vezes a expressão pendurado num madeiro. Gálatas 3,13, 1 de Pedro 2,24, Jesus foi pendurado num madeiro, foi crucificado. Isso não foi escondido. Paulo apresenta seu ministério como o ministério da cruz, em Gálatas 6,14. Pedro começa seus escritos dizendo que os seus leitores foram aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo, ou seja, derramado lá na cruz. Pedro ainda fala sobre o preço da redenção, foi o precioso sangue do Cordeiro. 1 de Pedro 1,18, 2 de Pedro 2,24 e 3,18 também fala sobre o sangue precioso do Cordeiro. E Hebreus também, citando também Hebreus, ele fala do ministério sacrificial de Jesus Cristo. Foi um sacrifício, o Cordeiro foi imolado. Paulo diz que o Cordeiro pascal é Cristo, ele foi imolado por nós. Hebreus 4,14, na citação de Hebreus, que não foi Paulo que escreveu, que ninguém sabe. E o que João pensava, o discípulo amado, João que deitou no ombro de Jesus perguntando quem seria o traidor, e ele que escreve o Evangelho, escreve as cartas, escreve o Apocalipse. Apocalipse 1,5, João diz que Jesus foi o primogênito dos mortos. Apocalipse 1,18, ele diz o que vive e foi morto. 1,5 e 6, ele diz aquele que nos ama e pelo seu sangue nos resgatou. Capítulo 5, versos 5 e 6, ele diz que a visão do Cordeiro que foi morto. E você pode ler todo o capítulo 5 de Apocalipse, que você vai ver o que João pensava acerca da cruz. E aí, para nós pensarmos um pouco neste tempo, o que nós estamos pensando acerca da cruz de Cristo, o que nós pensaremos, a cruz não foi então escolhida como símbolo principal no início da história cristã, no início do cristianismo, veio muito tempo depois. O que significa a cruz, a simbologia da cruz, o que o Senhor Jesus pensava da cruz, o que Deus pensava da cruz, por que Jesus foi morto, nós vamos ver isso, de quem era aquela cruz era dele ou não, e as implicações ou a influência da cruz de Cristo. Tudo isso nós temos para conversar nesse tempo que nós temos pela frente, se Deus assim nos permitir. E este é o assunto inicial da cruz de Cristo. Quero pensar com você sobre este assunto. Jesus se entregou por você e se entregou por mim. Ele morreu uma morte cruel, uma morte violenta. Tudo ele fez porque nos amou e porque ainda nos ama hoje. A prova do amor de Deus por nós está no fato de que Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Interessante demais, não pense na cruz como um horror, pense na cruz como um símbolo de redenção, pense na cruz como a ação da misericórdia de Deus, pense na cruz como a expressão máxima do amor de Deus por você e por mim.
O Senhor Jesus foi deliberadamente, foi voluntariamente à cruz, ele se deu, ele se entregou na cruz, ele não foi forçado a ir à cruz, ele não foi forçado a enfrentar a cruz, ele se ofertou por você e se ofertou por mim. Que você possa pensar ao longo dessa semana, ao longo desses dias, nesse tempo ainda de distanciamento, de quarentena, que ainda não terminou, que você possa pensar sobre, com gratidão acerca da cruz de Cristo. Deus ama você, Deus amou a mim, Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho único gerado para pagar pelos seus pecados, para pagar pelos meus pecados. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana e que nós possamos pensar acerca da cruz com gratidão no coração. Obrigado, Senhor, porque eu merecia estar lá, eu deveria estar lá, e a gente vai ver se aquela cruz era sua, minha, ou era de Cristo, de quem era aquela cruz mais para frente. Vamos fazer uma oração e encerrar a nossa fala por hoje, aguardando você aí no próximo domingo, nos próximos encontros, para continuarmos esse assunto acerca da cruz de Cristo. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer pelo fato do Senhor deliberadamente ter se ofertado para morrer em meu lugar, para pagar pelos meus pecados, para pagar pelos nossos pecados e nos substituir lá no Calvário. Obrigado pela redenção que o Senhor enviou a cada um de nós através do Teu Filho Jesus, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Abençoa cada vida, que o Senhor tenha falado a cada coração e que muitas vidas sejam alcançadas pela mensagem da cruz, que é loucura para os homens, mas é sabedoria do Senhor. Em nome e por amor do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e a gente vai se encontrando aí. Quero trazer alguns avisos rápidos sobre a nossa igreja. Se você está aqui pela primeira vez, conheceu a nossa igreja nesse período online de pandemia e deseja saber mais sobre a nossa comunidade, quer se juntar à nossa igreja, manda uma mensagem para esse número que está na sua tela, é o nosso departamento de conexão, eles vão te enviar mais informações. Se você já está com a gente há algum tempo, quer se tornar membro, a gente tem uma classe de integração, também é o Conexão que fala sobre isso. E se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, também é o Conexão que vai te colocar em contato com o líder de um grupo, onde você pode se aproximar de outros cristãos, conhecer pessoas novas, ser conhecido por elas e ali partilhar da vida, trocar experiências, e é isso que a gente chama de comunhão. Se você deseja fazer uma contribuição financeira para a nossa igreja, para a gente arcar com os nossos custos, fala com o Danilo, ele é o nosso tesoureiro, ele vai te dar todas as instruções, te passar os dados para a transferência bancária. Se você quer fazer alguma campanha de solidariedade, nossa igreja tem um departamento chamado Central Social, é o Anderson que cuida desse departamento. Você pode doar alguma coisa que está parada aí na sua casa para alguém que precisa, ou ser voluntário em alguma campanha de solidariedade. Agora a nossa igreja vai ter uma live lá no Instagram, @centralbatistaitu, e você está convidado para essa live onde a gente vai conversar um pouco mais sobre o tema da pregação de hoje. Se você não puder ir para a live, a gente deseja para você uma ótima semana.